Flamengo tenta a contratação por empréstimo do atacante Marcos Leonardo do Al Hilal. Lucas Paquetá decidindo o futuro nos últimos dias de janela. Peça-chave de Felipe Luiz, volante Jorginho, ganha atenção especial para o jogo de daqui a pouco. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir tudo sobre Flamengo e Grêmio no Maraca. 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. A espera acabou. Depois da maior goleada da história, 8-0 diante do Vitória, o Flamengo volta a campo daqui a pouco, às 16 horas, 4 da tarde, no Maraca contra o Grêmio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Aliás, vou confidenciar. Para mim não vai ser um jogo qualquer. Não vai ser um jogo comum de Campeonato Brasileiro. Para mim vai ser uma das maiores emoções da minha vida. Porque eu terei a honra, e a oportunidade de assistir esse jogo no meio da torcida com a minha filhinha pela primeira vez. 1 ano e 6 meses. A princesa Fafá. Rafaela vai para o Maracanã hoje com o papai, estaremos lá de camarote acompanhando, e como é o primeiro jogo dela, ela é pé quente, né? Vamos com tudo! É vencer, vencer, vencer. Eu vou registrar alguns momentos da Fafá nas redes, ela que já fala Mengo, 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 beija o escudo, aponta para a camisa do Flamengo, fica falando Mengo, 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 Mengo. Hoje ela vai conhecer a casa do Mengo, um Maraca lotado, e vai cantar Mengo, 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 Mengo. Vambora, vamos com tudo. Bom, a gente traz aqui algumas informações do Flamengo. Antes da gente falar do jogo, vamos falar de um jogador em especial, Jorginho. Conquistou aí espaço, se consolidou no meio-campo, conquistou também a torcida do Flamengo com o seu futebol, né? O volante, no entanto, ele pode ser desfalque na partida de hoje. Por quê? Ele sentiu um desconforto muscular durante a semana, não treinou com o grupo e, por prevenção aí, de lesão, ele tem grande chance de ficar fora do jogo de hoje. Ele não tem nenhuma lesão diagnosticada, tá, gente? Ele fez aí um tratamento na última semana, inclusive chegou a ir ao Ninho na sua folga para tentar, de certa forma, agilizar todo esse processo, mas ele sentiu muitas dores depois do jogo contra o Vitória no Maracanã. Ele fez um controle de carga nos últimos treinamentos e foi a campo somente ontem, neste sábado, mas fez atividade de fisioterapia à parte do elenco. Clinicamente o jogador está bem, tá? Mas a chance de não ser confirmado na lista dos relacionados é alta. Se for para o jogo, a tendência é de um controle de minutagem. Caso se confirme a ausência, a decisão visando a sequência de jogos no mês de setembro, quando o Flamengo decidirá a vaga para as semifinais da Libertadores da América. O período data FIFA é visto com bons olhos para recuperar o volante 100% novamente e reduzir ao máximo o risco de lesão, que no momento é considerado alto, por conta do índice de desgaste físico após a sequência de jogos. Flamengo volta a jogar só no dia 14 de setembro contra o Juventude. Esse jogo vai acontecer fora de casa, em Caxias do Sul, lá no Alfredo Jaconi. E desde que chegou ao Flamengo, o Jorginho já emplacou a sua melhor sequência como titular, desde junho de 2024. O volante começou jogando por 6 partidas seguidas em julho, e ele fez uma sequência nos jogos contra Bayern de Munique, São Paulo, Santos, Fluminense, Bragantino e Atlético Mineiro. Ele só teve uma sequência parecida quando atuou pelo Chelsea. Pelo Arsenal, a maior sequência dele foi 4 jogos consecutivos. Então, eu sou favorável, tá, gente? De repente, se tiver com esse risco aí de lesão, dar um descanso no jogo de hoje, enfim, porque o jogador não é máquina, né? E o Jorginho não é nenhum garoto. Bom, Flamengo e Grêmio se enfrentam daqui a pouco, 4 da tarde.
Esse jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, vem de uma goleada histórica contra o Vitória, mas quer mais, né? Tem praticamente aí todo o elenco à disposição. O único desfalque já conhecido da galera é o Eric Pulgar, né? Que deve voltar nesse próximo mês, o mês de setembro, lá no finalzinho do mês de setembro, antes do mês de outubro. Alexandro, com dores na panturrilha, também desfalca o time. Ayrton Lucas deve ser aí o titular. Já o Grêmio, adversário do Flamengo, frustrou aí as expectativas da torcida dentro da arena ao empatar com o Ceará na rodada anterior. Ainda assim, são 2 jogos sem perder, contando aí a vitória sobre o Atlético Mineiro na Arena MRV. Surpreendente esse resultado do Grêmio, hein? Venceu o Galo lá na Arena MRV. E o Grêmio abriu a rodada na 14ª colocação com 24 pontos, 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Esse jogo vai passar na Globo e no Premier, tá, gente? E a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Varela, Ortiz e Léo Pereira e Ayrton Lucas, Alan ou Jorginho, Saul, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. O Mano Menezes tem uma lista extensa de desfalques, que ganhou aí o acréscimo do Alisson. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo e é dúvida aí na equipe. Pavon e Carlos Vinícius são os mais cotados para a vaga no ataque, sem Balbuena, né? O zagueiro estava bem aí, né? A contratação do Grêmio para a temporada, mas ele se machucou. Wagner Leonardo volta a compor a dupla de zaga, né? Com o Kahneman, o imortal Kahneman. Rapaz, o Kahneman tá aí no Grêmio. O Dodge retorna de suspensão no meio-campo. A provável escalação do Grêmio com Thiago Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kahneman e Marlon. Dodge, Cuejá, olha o Cuejá aí, Edenilson, Pavon, Christian Oliveira e Bright White. Apita o jogo Paulo César Zanovelli da Silva. Só, produção, vamos fazer uma pergunta aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir responder, tá? Só pode apitar jogo do Flamengo o árbitro de Minas? É só mineiro que pode apitar o jogo do Flamengo? Ontem nós tivemos o Cruzeiro vencendo o São Paulo, lá em Belo Horizonte. E eu vou abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro já colou, né? De novo, mas o Flamengo tem um jogo a menos. Flamengo 46, Cruzeiro 44. O Cruzeiro ultrapassou o Palmeiras. Palmeiras que joga hoje contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas olha só, a diferença é de 2 pontos. O Flamengo tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro já entrou em campo nessa rodada, 22. O Flamengo vai entrar em campo daqui a pouco e vai continuar com um jogo a menos. Só que todo jogo do Flamengo eu venho aqui, falo provável escalação, e aí quando eu entro no quadro de arbitragem é sempre um mineiro. Paulo César Zanovelli, árbitro de Minas, apita o jogo. Aliás, o trio de Minas. Assistente número 1, Guilherme Dias Camilo. Assistente número 2, Celso Luiz da Silva. E no VAR, Hilbert, tá de volta, hein? No VAR, hein? Hilbert Estevão da Silva de São Paulo. Para quebrar um pouquinho aqui, são 3 mineiros e 1 paulista. Queria saber se nos jogos do Cruzeiro eles colocam árbitros cariocas ou colocam árbitros paulistas. Será? Vou prestar atenção nessa situação aí, porque no Flamengo, vira e mexe, é jogo sim, jogo não do brasileiro, tem um árbitro mineiro. Isso pode não dizer nada? Pode, mas é bom ficar de olho aí quando se trata de arbitragem e na luta pelo título. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. Está confiante na vitória do Mengão? Não tem aquela não, o Flamengo tem que golear, tem que jogar bonito. Não, 1-0 é goleada, tá? Eu quero é 3 pontos. Vambora. Depois é data FIFA, dá para descansar, o Felipe vai trabalhar o elenco, jogadores vão se recuperar, e aí volta outro Flamengo lá no dia 14 de setembro. Bom, deixa aí nos comentários o seu palpite. Agora eu quero saber se você já baixou o SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Na palma da sua mão você tem números dos atletas, próximos jogos, tabela de classificação, tudo sobre o mundo da bola. Basta um clique aqui no comentário fixado, que eu vou deixar o link, ou você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Pronto, já baixou de graça e já concorre ao manto do Mengão. Amanhã teremos aí o sorteio hoje, último dia do mês de agosto, e amanhã a gente inicia setembro com tudo, com o pé direito. Bom, mercado da bola, o Flamengo tenta a contratação do atacante Marcos Leonardo e negocia com o Al Hilal um empréstimo do jogador com opção de compra. E aí o clube saudita estaria pedindo aí mais de 30 milhões de euros.
o alto salário anual que o jogador recebe, são 5 milhões de euros, aí você coloca aí 5 milhões de euros, vezes 6,40 que está valendo o euro, dividido por 12, é o salário do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ganha mais de 2 milhões de reais por mês lá no Al Hilal. 2,5. O Flamengo busca aí um empréstimo com opção de compra, por quê? O valor que o Al Hilal deseja receber no Marcos Leonardo é surreal, é mais de 40 milhões de euros. Ele fez uma boa participação no Mundial de Clubes. As negociações seguem, segundo alguns portais da Arábia Saudita, e alguns colegas aqui do Brasil estão dando crédito. E por que está acontecendo isso, né? O Flamengo se movimentando pela contratação por empréstimo do Marcos Leonardo, porque tanto o Marcos Leonardo quanto o Mitrovic não foram inscritos pelo Al Hilal para a disputa do Campeonato Saudita. Olha que loucura, né? Os dois goleadores do time não foram inscritos no Campeonato Nacional lá no Campeonato Saudita. Porém, o Marcos Leonardo pode jogar a Champions Asiática, né? Que para eles lá é a cereja do bolo. Para eles é como se fosse a Champions League. São os melhores clubes de lá disputando aí essa competição. Bom, pelo Al Hilal, o atacante Marcos Leonardo acumula um total de 43 jogos disputados, com 29 gols marcados e 3 assistências. Ele soma passagens pelo Santos, clube formador, e Benfica, que não deu muito certo. Você aprovaria uma possível contratação do Marcos Leonardo? O que você acha desse jogador? A característica dele é diferente da do Pedro. Eles podem atuar juntos? Seria bom? Daria certo no Flamengo ou não? Você não queria o Marcos Leonardo? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Falando sobre o Lucas Paquetá, Aston Villa está muito próximo de fechar a contratação do ex-meio-campo do Flamengo, e o Aston Villa está conversando com o West Ham, né, para um acordo. Esse acordo gira em torno de 47 milhões de libras, convertendo para o real, 345 milhões de reais, incluindo taxa de empréstimo, obrigação de compra e complementos. O Paquetá já aceitou a proposta do Aston Villa, segundo o Fabrício Romano, e demonstrou interesse, né, em integrar o projeto do clube de Birmingham, e estando pronto aí para iniciar a sua passagem pelo time inglês. A curiosidade é que o Paquetá está convocado para a seleção do Ancelotti e amanhã inicia a preparação na Granja Comari. Então, os jogadores vão se reapresentar amanhã. Só que o Paquetá vai entrar em campo daqui a pouco pelo West Ham. Pelo menos ele foi relacionado para o jogo. Apareceu aí na lista dos relacionados. Pode ser um jogo de despedida dele pelo West Ham, que vai enfrentar o Nottingham Forest, na casa do Nottingham. O Nottingham Forest, para quem não conhece, é o Botafogo da Inglaterra, tá? Todo jogador que sai do Botafogo vai direto pro Nottingham. Tem mais jogador do Botafogo no Nottingham do que no próprio Botafogo. Então não sei qual é essa resenha aí, né, do Marinax, como é que é o nome do cara? Marinax, o grego Marinax e o John Textor. Chama o Textor! Se você vê lá do Nottingham Forest, tem muito jogador do Botafogo, cara. Ó, o Igor Jesus foi pra lá, o Cuiabano foi pra lá, o John, alô John! O John foi pra lá. Quem mais, hein? Tá indo mais gente, né? Tá todo mundo do Botafogo, todo mundo indo pra lá. O Jair é melhor, Jair se acostumando, que o Jair também tá indo lá pro Nottingham Forest. Que loucura, cara. Quando o Botafogo sai, só vai pra um time, Nottingham Forest. Vai. Então o Nottingham Forest hoje vai receber o West Ham do Lucas Paquetá. Bom, eu já te faço um convite, eu não sei como é que vai ser o meu pós-jogo, se vai ser live, se vai ser vídeo, se tem internet lá no camarote. Eu nunca fui assistir um jogo no Maracanã de camarote, né? Já fui, sim, muitos jogos em arquibancada. Camarote é a primeira vez. Já fui até no Maracamais, né, que é o espaço mais caro do Maracanã, que tem ali o Comes e Bebes, enfim, e tal. É o ingresso mais caro, ingresso puxado. Mas camarote hoje é a primeira vez. Então não sei como é que vai funcionar lá. Eu vou estar com a minha filha, mas eu devo fazer aí um pós-jogo, ou um vídeo, ou com live, a melhor maneira aí pra gente comentar. Flamengo e Grêmio, vamos com tudo pra cima deles, tá? E hoje é a volta da torcida jovem. Então, amigo, jovem e raça juntos, não tem pra ninguém. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!